tenho uma curiosidade no CRB que tava eu e alguns amigos e amigas que sempre iam ao jogo juntos. E antes do jogo do CRB começar, a torcida tem aquele hábito de gritar o nome de todos os jogadores. E a gente gritando o nome dos jogadores, quando acabou, do nada me veio na cabeça em falar: daqui a pouco vocês vão estar gritando meu nome também. Uma das últimas joias do CRB, ele tem no DNA o futebol raiz. No Campeonato Carioca deste ano, ele arrebentou com um Flamengo que já tinha Gabigol. Mas quem mais fez gols lá foi Maxwell ou Maxwell? Como é que você gosta de ser chamado? Maxwell. Beleza, Maxwell não conta pra mim com Marcelo Alves. Maxwell, conta essa história lá no Resende. Quem mais fez gols foi você? Não, fui eu. Quantos gols? Eu fiz 7. Terminou como lá? Terminei como vice-artilheiro do campeonato. Vice-artilheiro. Qual dos gols ali que você fez que é o mais marcante lá na época que você passou pelo Resende? Ainda este ano, né? Na verdade foram 2, que o primeiro foi o gol da classificação da gente, da seletiva para o Campeonato Carioca principal. O Resende estava 2 anos sem disputar o Campeonato Carioca, só disputando a seletiva, brigando para não cair para a Série B1. E foi muito importante para mim esse gol, porque o Resende merecia isso. A cidade maravilhosa e a torcida também apaixonada pelo Resende merecia isso. E graças a Deus saiu dos meus pés esse gol. E o gol contra o Botafogo também foi muito importante, porque a gente sabe que o futebol carioca tem uma visibilidade muito grande. E se você fizer um bom campeonato, principalmente contra os 4 grandes, há uma probabilidade muito grande de você despontar, de ir para um lugar melhor. Atenção, né? Exatamente. E o gol contra o Botafogo, eu acho que eu já estava fazendo um bom campeonato. Eu acho que o gol contra o Botafogo foi primordial para as coisas começarem a acontecer, porque foi para selar a minha boa fase no Resende. Foi para coroar mesmo. Só para vocês terem ideia, conta assim, como é que foi aquele gol, porque você não parte do meio campo não, o Maxwell parte um pouco atrás do meio campo do time dele, do Resende, para o ataque, indo para o campo do Botafogo. Como foi o lance? Teve um ataque do Botafogo, não é isso? O Botafogo estava no ataque, daí erraram um passe lá e o zagueiro da gente tirou meio que direcionado para mim. E a defesa do Botafogo estava toda despreparada. Daí eu arranquei atrás do meio campo, fui um pouco fominha, porque tinha um jogador do lado, acho que ele estava pedindo. Tava passando o meu amigo, o João Vitor. Ele estava dizendo que o japonês, ele estava passando. Exatamente, ele estava passando, mas aí eu brinco com ele que eu não dei aquela bola para ele, porque ele não faz gol. Eu brinco com ele direto, ele fala até hoje, ele fala, pô, era pra você ter tocado pra mim aquela bola contra o Botafogo e tal. Aí eu falei pra ele, japonês, você não faz gol, cara, por isso que eu chutei pro gol, graças a Deus eu fui feliz, a gente ganhou, você tem que ser feliz, cara. Aí ele, não, graças a Deus que você não tocou pra mim. Eu brinco com ele até hoje, é um cara que eu tenho um carinho enorme, uma pessoa sensacional. Mas ele passa realmente, né? Ele passa livre, porque o único zagueiro que ficou, né, ficou na sua marcação. Exatamente, eu falo pra ele que ele foi mais importante do que eu na jogada, porque se ele não passa, os 2 zagueiros estavam na minha frente. Aí a ultrapassagem dele puxou o zagueiro e abriu espaço para mim. Eu fui muito feliz naquele chute, o Gatito pulou, mas não deu pra ele. Ele ficou chateado, hein? Ele não queria tomar não. Ele não queria não, mas deu bronca na defesa. Aquele não dava pra ele não. E a gente não tinha pro Gatito. Não, aquele não dava pra ele não. Ô, Maxwell, esse gol contra o Botafogo, por incrível que pareça, já estava de olho no Maxwell. Exato. Já queria tirá-lo do Resende e acaba sofrendo um gol de quem? Sofrendo um gol e sofrendo a derrota, que foi uma derrota por 1-0, não é isso? E foi a derrota que eliminou eles do primeiro turno, né? Primeiro turno, é isso? Passando na barra. E foi muito importante também porque o Resende nunca tinha ganhado do Botafogo na história do Resende. Então, fiquei marcado na história do clube de uma forma positiva, graças a Deus. E
abrir uma passagem também, né? Porque se a gente empata aquele jogo, eu acho que a gente não teria chance de classificação para a semifinal. E foi graças a esse gol e essa vitória que a gente deu um salto muito grande que mais para frente ocasionou a nossa classificação. Vai voltando sobre a situação do Botafogo. O Maxwell, quando despontou lá no Resende, a cada jogo um gol, a cada partida mais um gol. Isso despertou o interesse de vários clubes, principalmente do Botafogo. Cada vez que o Maxwell fazia gol, como ele gosta de ser chamado, o Botafogo demonstrava interesse, aí saía notícias. Botafogo tem interesses por Maxwell, Botafogo tem interesse por Maxwell, e isso causou o maior problema para o técnico Edson Souza, que foi responsável por levá-lo lá para o Resende. Como foi que o técnico se sentiu e o que foi que ele disparou lá para a imprensa sobre esse assédio aí do Botafogo? Ele ficou muito preocupado, porque é uma história muito curiosa, porque antes de começar o Campeonato Carioca, apareceu uma proposta para mim ir para o Luverdense. E daí eu virei a cabeça querendo sair de lá do Resende, porque o Resende tinha uma seletiva pela frente, que não era uma garantia no Campeonato Carioca. E o Luverdense me ofereceu um salário um pouco maior e um tempo de contrato maior também, que eu só tinha contrato com o Resende até o final do Carioca. Daí eu virei a cabeça querendo sair, e o Edson me chamou para conversar e falou para mim, ele não tinha me liberado, eu fiquei chateado, mas depois ele me chamou para conversar e falou que eu não iria me arrepender de ter ficado, porque eu já tinha assinado o contrato e era muito difícil de liberar, mas que ele iria contar comigo e que eu não iria me arrepender de ficar lá. Então eu fiquei tranquilo, descansei, continuei trabalhando e as coisas aconteceram. E em relação a esse negócio do Botafogo, ligaram para ele, estavam perguntando direto em relação a isso. E ele ficou um pouco chateado e falou, o Maxwell não vai sair. Acabou gerando um pouco de polêmica, mas depois ele me chamou para conversar e me explicou, falou que ligaram para ele no dia do jogo, ele estava com a cabeça muito cheia, então ele acabou falando isso. Mas aí depois ficou tudo bem. O Edson é um cara que não tenho palavras para mencionar a gratidão que eu tenho por ele, porque foi um cara que acreditou em mim, um cara que não me conhecia. Eu cheguei no Resende por indicação e ele apostou em mim e graças a Deus deu certo. É um cara que eu tenho uma eterna gratidão, vou ter sempre, porque eu tenho certeza que ele tem uma grande parcela de todo esse sucesso que foi 2019 e um dos grandes responsáveis também pela minha volta por cima. Só para vocês terem ideia, ele foi lá para uma coletiva e disse assim, ninguém tira ele daqui não, só sai se eu quiser, que eu fui buscar o menino quando ele estava lá em Maceió, não foi isso? Isso. Estava parado, que foi um período que foi luta para você, não foi? Foi um momento até que você assim, não perdeu em nenhum momento a esperança, mesmo o tempo que você ficou parado, não é isso, Max? Isso. Foi uma fase da sua vida que você tira como ensinamento, né? Conta um pouco sobre essa história, que você ia à praia, ia fazer treinamentos lá físicos para manter-se sempre com o físico preparado para quando surgisse a oportunidade você arrebentar como você arrebentou no Resende. Como foi essa história? Como foi essa passagem aí, ficar esse tempão parado, Maxwell? Você pensou em desistir em algum momento? Então, foi um momento muito difícil, porque o ano de 2018 foi um começo muito bom, que eu estava no ABC, estava jogando, estava fazendo gol, e daqui a pouco, no final do campeonato da Série C, aconteceu alguns problemas lá e eu tive que treinar afastado. Daí depois acabou meu contrato e não apareceu nada mais. E então eu fiquei desempregado, passei um tempo muito difícil. Mas como eu falei, eu nunca perdi as esperanças, nunca perdi a fé em Deus, de que o momento certo, na hora certa, as coisas iriam acontecer, e não foi diferente. Treinava sozinho na praia, na quadra, com meus amigos, dentro de casa também. Minha esposa me ajudava, meus pais sempre me apoiando, me incentivando, falando para eu nunca perder as esperanças, porque no momento certo as coisas iriam acontecer. Então foi um momento muito difícil para mim, mas que eu nunca perdi as esperanças.
o que mais me doía era passar nas ruas e o pessoal me olhar com um olhar de desprezo. Escutei muitas palavras negativas de que tipo, pro Maxwell o futebol já acabou, ele é muito novo, mas tá parado e tal. E isso era uma coisa que me doía muito, mas eu não deixava me abater por isso, porque eu sabia que uma frase que não sai da minha cabeça é de quem trabalha, Deus ajuda. Então eu continuei trabalhando e graças a Deus deu certo. No final de outubro, eu recebi a ligação do Edson para ir pro Resende e acabou que deu certo, e o final dessa história você já sabe. E lá no ABC o técnico gostava muito de você, né? É o Raniel Ribeiro. Isso. Ele até elogiava você, dizia que você fazia um tipo de falso 9 que era muito importante lá para o esquema tático que ele tinha, né? O esquema tático ofensivo, porque você ajudava na marcação, você fazia com que o outro atacante que jogava do seu lado tivesse também oportunidades para... Não é isso? Do Alisson, isso. Então, no começo foi muito bom, como eu falei. Mas depois aconteceram umas coisas lá que não foi legal pra mim. Eu prefiro não comentar. Mas, como você falou, o Raniel era um cara bacana, um excelente profissional. Mas no final aconteceram umas coisas complicadas no ABC que acabou gerando a minha saída de lá, e não foi uma coisa bacana. Mas é um cara que eu sou grato também por ter me dado a oportunidade. O ABC também, sou grato ao clube por ter aberto as portas para mim. E a gente, no ABC, no começo do ano, a gente estava numa fase excepcional. Mas depois a gente teve uma queda e acabou não conseguindo acesso para a Série B. Mas a gente foi campeão estadual, chegamos na semifinal da Copa do Nordeste, que o clube, era uma coisa que o clube não conseguia há muito tempo. A gente fez uma campanha espetacular, até saiu em muitos jornais aí de que a gente estava numa fase de que tinha o melhor desempenho de todos os clubes da Série A, B, C e D. Então foi um trabalho muito bom, só que no final não deu muito certo. Vamos voltar lá pro Resende. No Resende tem alguns gols, né? Você fez gols contra o Botafogo, quem mais? Fluminense. Grande. Bangu, Americano, Macaé, Cabo Friense. E teve um jogo que foi um jogo badaladíssimo, né? Estreia do Gabigol no Flamengo, a partida contra o Resende. Como foi aquele clima lá? Como foi o ambiente? E Gabigol, aquela marra toda? O Gabigol, a gente não tem o que falar dele, cara. Ele pode ter a forma dele fora de campo, que isso aí não convém pra gente, mas como jogador a gente não tem o que falar, entendeu? Porque os números falam por si só. Mas foi a estreia dele, a estreia de Arrascaeta. O jogo foi em Volta Redonda, o estádio lotado, todo mundo querendo ver. Todo mundo querendo ver o Gabigol, mas modéstia à parte, foi um empate não merecido, porque a gente merecia ganhar o jogo. Fomos melhor na partida. Tive 2 chances de gol que até hoje eu me pergunto por que as bolas não entraram. Uma de cabeça que passou beijando a trave, e a outra de cobertura que o César saiu e eu cobri ele, a bola passou beijando a trave do outro lado. Então, mas foi um jogo bom. O Flamengo com a sua equipe de estrelas, mas a gente do Resende resistiu, fizemos um grande jogo e saímos com empate, mas que foi um grande jogo. Gostei da postura da equipe da gente. Quem jogou melhor? O Resende. O Resende foi melhor em campo. Todo mundo falou isso. Até nas transmissoras aí que transmitiram o jogo falaram que a gente foi melhor em campo. Mas o time do Flamengo é incontestável. Mas teve aquela, Maxwell, quando entraram no vestiário, poxa, esse time aí, não é isso tudo não. Não teve não, porque, claro, com certeza a gente sabia dos jogadores que já estavam no Resende, ainda mais no Flamengo, ainda mais com Gabigol, Arrascaeta chegando. Então a gente sabia que ia ser um jogo difícil. Mas você queria, né?
Queria, com certeza, com certeza. Meu pai é flamenguista, mas ele, nesse dia, ele ficou maluco em casa, querendo que eu fizesse gol, querendo que a gente ganhasse. Mas a vontade de Deus foi que a gente empatasse. E foi um grande jogo. Eu acho que um dos melhores jogos da minha carreira contra o Flamengo. Porque eu pude desempenhar meu papel, parecia que eu estava jogando de igual para igual com eles, eu não me intimidei, eu mostrei o que eu realmente sei contra o Flamengo. No Resende, quem era o jogador mais resenheiro lá? Quem era o jogador mais, assim, que não gostava daquela brincadeira? Ou você era o cara ali que fazia todo métier, toda a resenha lá com a turma? Não, lá o cara mais resenha do Resende era o Alexandre, cara, o Alex Gol. Eu acho que é um dos caras mais resenha que eu trabalhei na minha vida, cara. Até hoje a gente tem contato. Tem alguma lembrança de alguma resenha? Tem muitas, cara, tem muitas. Ele, com esse negócio de a vida não é um morango ao leite, de que quem dorme sonha, quem trabalha conquista. O ambiente da gente no Resende era um ambiente muito bom, cara. Era um ambiente que, sem sombra de dúvida, foi o que gerou essa badalação no Resende, de bons jogos, de uma boa campanha. Não tinha esse jogador de que não gosta de brincadeira. Não. O vestiário da gente era muito bom, todo mundo brincava com todo mundo. Tinha um amigo meu que hoje é meu irmão, cara sensacional, o Zambi, que eu falei pra ele que quando eu cheguei lá, um cara marrento, que mal falava contigo e tal. E eu falei pros caras, vou sair na mão com esse cara, mas daí, um cara com um coração enorme, me abraçou, cuidava de mim lá, mas é o jeito dele, entendeu? O Zambi é atacante, né? Atacante. Meu irmão, gosto pra caramba dele. Como todos os outros jogadores que jogaram comigo no Resende. Como eu te falei, o ambiente da gente era sensacional, cara. Sensacional, eu acho que foi o melhor grupo que eu já trabalhei na minha vida. Em relação a, não só a resenha, mas em relação de amizade mesmo, entendeu? De que a gente tinha um com o outro, um companheirismo. E quando chegava dentro de campo, a gente colocava tudo aquilo que a gente fazia dentro dos treinamentos e fora dele também, da amizade da gente. Um corria pelo outro, um lutava pelo outro. E foi isso que foi o diferencial da gente no campeonato. Do Resende para o futebol sueco. Calmar FF. Como foi a proposta e como foi aceitar esse desafio, né? Ir para o frio intenso, hein? Então, cara, muito frio mesmo. A proposta do Calmar foi uma coisa que eu não esperava no momento, porque já estava tendo contato com o Botafogo. O Botafogo já tinha entrado em contato pessoalmente com você? Já. Deixou balançado? Não, deixou muito, né, cara? Porque toda criança que sonha em ser jogador de futebol, todo menino que tem o sonho de se tornar profissional, sonha em jogar uma Série A do Campeonato Brasileiro por um time gigante como que é o Botafogo. Isso não tem como não deixar você balançado, não tem como você querer ir, porque o desejo que eu tinha era de ter ido pro Botafogo. Antes de chegar a proposta do Calma, na verdade, porque como eu falei, eu tinha esse sonho de jogar, eu tenho esse sonho de jogar a Série A ainda, mas que não aconteceu no momento. A proposta do Calma foi o seguinte, o lado que pesou para eu aceitar esse desafio do frio, de um futebol diferente, de um país diferente, muito longe da minha família. O que pesou, na verdade, foi realmente o meu ambiente familiar, porque o Botafogo tinha me oferecido uma proposta de empréstimo até o final do ano e o Calma me veio com uma proposta de 4 anos de contrato. Então era uma coisa indiscutível, porque o lado familiar pesou, uma estabilidade financeira, uma estabilidade com prazo maior. Então realmente o que pesou na minha escolha
para ter ido para a Europa foi o tempo de contrato. Tem até uma resenha, né? Disse que numa entrevista que você deu, quando foi questionado sobre a sua ida, o que é que você achava, e você foi simplesmente futebol raiz e disse que o futebol é igual em todo lugar, né? Futebol. Mas futebol, isso aí eu falava antes de ir para a Europa, cara. Porque depois que eu cheguei lá eu mudei de opinião. Como assim? Eu mudei de opinião porque eu escutava muita gente falar de que quando você vai para a Europa ou para outro lugar de qualquer país que seja, você tem que ter um tempo de adaptação. E daí eu falava, que nada, futebol é igual em todo lugar, não muda, 11 jogadores de um lado, 11 do outro, correndo atrás de uma bola e até que eu tive que passar na pele para poder aprender que não é assim. Porque eu tive um começo muito bom no Calma, jogando, então para mim foi muito bom, mas depois veio um pouco da queda de rendimento pela a adaptação de que eu falava que não precisava. Entendeu? Então foi um tempo muito complicado. O futebol de lá é muito diferente do futebol brasileiro. Futebol brasileiro, principalmente os atacantes, tem a liberdade de dominar a bola de costa, virar, tentar um drible, ir para cima dos adversários. No futebol da Suécia não tem isso, porque é um futebol muito forte, futebol muito pegado, com muito contato. Quando você domina a bola, já tem 2, 3 nas suas costas te marcando, então é muito difícil de você virar e fazer o que eu estava acostumado a fazer. Então, o meu tempo de adaptação foi justamente para isso. Eu sofri um pouco, teve alguns jogos que eu não entrava por conta disso, mas que no final, depois eu comecei a adaptar, comecei a pegar o ritmo de jogo deles. Começou a balançar as redes. Exatamente, aí as coisas começaram a acontecer. E eu creio que 2020 vou estar totalmente adaptado ao frio, ao país, ao futebol principalmente. E vai ser um ano maravilhoso porque o time da gente é muito bom. Esse ano a gente teve umas complicações também no campeonato. A gente brigou para não cair, graças a Deus não caímos. Mas que eu tenho certeza absoluta de que o trabalho de 2020 vai ser melhor do que 2019 e vai ser um excelente ano para mim, tanto para mim quanto para o Calma. E você conseguiu, né, se adaptar a esse futebol bem pegado, né, como você acabou de falar, que tinha zagueiro que não conseguia nem encontrar, né? Só encontrava depois que você passava, você sofria pênaltis, né? Ia lá e convertia, tem alguns lances, né? Isso aí é verdade, isso aí é verdade. Me diga uma coisa, Maxwell, quando você via aquela chegada dos zagueiros lá na Suécia, como é que você reagia, hein? Olhava pra ele? Era uma forma diferente, cara, porque aqui no Brasil, quando você toma uma chegada mais forte, aí você pode olhar pra eles e falar, maneira e tal, e não faz isso para não machucar, mas lá não tinha como falar por conta da língua, então a gente desenrolava lá, a gente olhava com cara feia, mas é o futebol deles, cara, o futebol sueco é dessa forma, então a gente que vem de fora vai para lá, a gente que tem que se adaptar ao futebol deles, não o futebol deles se adaptar a gente, porque não tem lógica. Você era torcedor do CRB, de arquibancada? Exatamente. E depois estava onde, Maxwell? Depois estava dentro de campo, tendo o nome gritado pela torcida. Antigamente você gritava o nome de quem? De muita gente, cara, de muita gente. Eu gritei o nome de muito jogador, de Giovanni, Jonathan mesmo. Seu ex-professor Jean. Isso, mas o Jean não cheguei a pegar jogando não, mas Jean, todo mundo falava que era muito bom jogador, foi cara. A dizer que tá com quantos anos, Maxwell? Eu tenho 24. Quase ferro o Maxwell. Aí não, cara. Jean já tá... Mas aí, eu escutei muitas boas coisas do Jean. O Jean também é um cara que eu tenho uma gratidão enorme, porque foi um dos caras que mais me apoiaram também, me deram força dentro do futebol. Que eu trabalhei com o Jean na base do Corinthians Alagoano e depois ele que me levou pro CRB. Foi ele que me deu força para mim assinar meu primeiro contrato profissional. Foi ele que me subiu pro profissional também, junto com o professor Ademir Fonseca, que era o treinador no tempo. Então se uma coisa que eu aprendi com meus pais é
sempre ser grato pelas pessoas que te estenderam a mão, pelas pessoas que te ajudaram. Então, não só o Jean, como todos os outros treinadores que eu trabalhei, desde de um cara que mora aqui na rua, chamado Bel, que foi onde eu comecei a dar meus primeiros passos no futebol, que ele tinha uma escolinha de futebol aqui na quadra mesmo, uma escolinha humilde. Lembra o nome? Era a escolinha do Bel. Escolinha do Bel. Era. Uma escolinha humilde, que tinha vários meninos humildes, sem escolinha apoio nenhum. Mesmo, né? Isso. Sem apoio nenhum, mas onde tirou muita gente das drogas, onde tirava o foco dessas crianças, das crianças iam crescendo, iam focar no futebol, em vez de focar no lado errado da vida. Então, esses caras eu sou muito grato. Esses dias eu cheguei, encontrei com o Bel aqui e dei um presente para ele, dei um casaco de lá do Calma para ele e externei minha gratidão para ele. Foi um momento muito bacana que falei para ele: Bel, isso aqui é um presente de coração, em forma de gratidão, porque eu sou eternamente grato para as pessoas que me ajudaram e eu não vou esquecer isso nunca. E foi um momento onde ele encheu os olhos de lágrima e falou para mim: Maxwell, muito obrigado pelo reconhecimento. Isso é muito bom, saber que um ou dois que eu vi crescer, que eu tive alguma parcela de contribuição para isso tá frutificando hoje e que você continue com essa sua humildade. Então foi um momento muito bacana para mim, porque eu sou um cara que eu sou muito ligado às coisas simples da vida. Então é muito bom, sou muito grato aos treinadores que eu trabalhei. E voltando pro CRB, na arquibancada, seu nome e tem estreia, né, Maxwell? Eu tenho uma curiosidade no CRB que tava eu e alguns amigos e amigas que sempre iam ao jogo juntos, e antes do jogo do CRB começar, a torcida tem aquele hábito de gritar o nome de todos os jogadores. E a gente gritando o nome dos jogadores, quando acabou, do nada me veio na cabeça em falar: daqui a pouco vocês vão estar gritando meu nome também. Sério? Isso foi um fato muito inusitado que eu vou levar pra minha vida sempre. Eu falei isso pros meus amigos. Daqui a pouco vocês vão estar gritando meu nome também. Aí todo mundo se calou, continuou assistindo o jogo e tal. E coisa de 1 ano e meio, 2 anos depois, tava lá os meus amigos, os meus mesmos amigos que eu falei aquilo, na arquibancada gritando meu nome antes do jogo pelo CRB. Então é uma coisa muito, muito boa que eu vou levar sempre na minha memória. Na sua estreia, Ademir Fonseca, foi você na partida CRB e Cell, não é isso? Ele estava nesse jogo, era treinador? Na verdade, eu estreiei contra o Globo. Contra o Globo? Na Copa do Nordeste, foi meu primeiro jogo oficial. Perfeito. E na verdade, isso que eu tô falando foi o seu primeiro gol, né? Contra o Céu, não. Contra o Céu, estreia do Alagoano, CRB 5-0. Isso, exatamente. Mas sua estreia realmente, como profissional, foi contra o Globo. Foi contra o Ademir Globo. Fonseca, Isso. ele foi. Isso, o Ademir Fonseca é aquele boleirão, né? Boleirão, carioca. Mas ele, jogou Ademir Fonseca. Tem aquela linguagem fácil. É verdade, é verdade. Pra você, hein, não, o Ademir Fonseca foi um cara que me apoiou bastante também, me dava moral quando eu subi pro profissional. E ele sempre dava aqueles incentivos, mas um incentivo muito pra você ficar esperto, entendeu? Ele era muito daquele cara de vai, garoto! E gritar e espernear, mas é um cara, muito bacana, cara. Ele, né? Os filhos deles. É um cara que eu vou ter uma eterna gratidão também, pelo fato de ter acreditado em mim, ter me subido, de ter me posto pra jogar. E aquele gol contra o Céu é um gol que eu nunca vou esquecer. Porque o primeiro a gente nunca esquece. E apesar de tudo foi um gol bonito também. No Rei Pelé, não foi? No Rei Pelé, onde meus pais estavam lá, meus irmãos. Então, pra mim, aquele gol ali vai ficar marcado pro resto da minha vida. Você pega pela esquerda, né? Na trave que fica virada para o HGE, para o Hospital Geral do Estado, né? Você pega pela esquerda, né, Marcos? Isso. Trago pra dentro e bato forte. E depois eu caio nas lágrimas, aí Zé Carlos corre lá, né? Zé Carlos me abraça e começa a dar tapa na minha cabeça. Não, porque o Zé ele sempre falava pra mim que porque eu sempre entrava nos jogos e ficava chutando direto no gol, e aí ele falava pra mim: tenha calma que o gol vai sair na hora certa. O João Vitor também, desde lateral esquerdo do CRB, que me apoiou muito, o Jonathan também,
sempre me davam moral e falavam pra eu não ter estresse, pra eu não ficar ansioso, porque as coisas iam acontecer naturalmente. Então, quando eu fiz aquele gol ali, foi um momento de alegria não só pra mim, mas tanto pra eles também que estavam trabalhando comigo no dia a dia, sabia do meu potencial, e eles ficaram felizes comigo ali também, e todo mundo falando, pô, eu não te falei que ia sair na hora certa e tal. Então, pra mim foi uma coisa bacana. O Zé Carlos tem esse jeito aí de parceirão. Apesar de que não tá certo, ele não gosta de perder. Eu fiz um vídeo com ele, fui fazer uma porrinha, eu fui ficar enrolar, ganhei, ele ficou puto. Ele disse, ó, você me enrolou, ganhou porque me enrolou. Verdade, vou fazer de novo. Verdade. Gosta de ganhar, né? Não gosta de perder nem bolinha de gude. Tá certo ele, eu sou da mesma forma, fico puto quando eu perco. Mas o Zé Carlos é um cara que eu tenho um carinho enorme também, porque sempre me deu moral, sempre... E você deu moral pra ele, raspadinha de cabeça, dá um corte pra lá, passa a bola pra ele fazer o gol, né? Exatamente, isso é verdade, isso é verdade. Já fez quantos gols, Zé Carlos, com o passe de Maxwell? 2, eu acho, 2. E ele também contribuiu, né? Exatamente. Mas às vezes ele esquecia Maxwell. Não, mas era o papel dele fazer gol. O meu papel era driblar, fazer uma jogada e servir ele mesmo. De vez em quando era que saía um gol. Dando prosseguimento no CRB, aí você disputa um campeonato alagoano, é campeão, sai, depois volta, não é isso? Mais outra Série B pelo CRB. Aí são momentos diferentes, né? Com treinadores diferentes. Você com o técnico Mazola Júnior. Mazola Júnior passou um tempo com você que não estava utilizando. Você volta para o sub-20, mas retorna. Quando retorna, você tem a oportunidade e mostra para ele, né? Isso, quem é Maxwell. Exatamente. Faz um gol que... Como é que acaba esse gol? Você e ele abraçados dentro de campo. Foi muito engraçado. Conta essa história, Maxwell. Foi muito engraçado. O Mazola, ele é um cara muito fechado, muito rígido. Então, quando ele chegou... Isso, quando ele chegou... Mas ele tem um coração bom. Quando ele chegou, ele me desceu pro sub-20. E no jogo que ele me desceu pro sub-20, eu fiz 4 gols. E a gente ganhou por 5-0. Aí retorna. Aí eu subi de novo. E daí eu fiz uma excelente Série B com ele. O time da gente também era um time excepcional. Então aquele gol foi muito engraçado, porque ele falou pra mim antes de me colocar no jogo, falou que eu iria entrar e que eu iria fazer o gol. Então daí eu entrei, fiz o gol e foi aquela loucura toda lá, aquele momento engraçado que hoje, pô, até hoje meus amigos me zoam por causa disso. Mas que foi um treinador importante que passou na minha vida também. Antes de Mazola, você trabalhou com Alexandre Barroso. Alexandre Barroso significou o que para você na sua trajetória, assim como outros treinadores? Alexandre Barroso foi um pai que eu tive no futebol, porque quando ele chegou no CRB, eu tinha acabado de voltar da Copa São Paulo, porque a gente foi emprestado pro 7 de setembro para disputar a Copa São Paulo. E foi um cara que me abraçou. Ele chegou e sentou para conversar comigo, já falou que tinha ouvido muitas coisas boas minhas. Então foi ele que foi me dando mais oportunidade de estar em campo, de jogar mais tempo por jogos. Foi um treinador que chegava para mim antes dos jogos, de que quando eu ia começar como titular ou quando eu ia entrar em jogo, que ele falava para mim: vai lá e faz o que você sabe, vai lá e entra sem responsabilidade nenhuma, porque se você for mal, a responsabilidade vai ser minha. Então entra sem estresse, faz o que você faz, joga. O Barroso, ele falava pra mim, na parte defensiva, só voltar até o meu campo, porque ele me queria inteiro para atacar. Então foi um dos treinadores que eu mais fui feliz trabalhando junto. Tenho uma eterna gratidão a ele também. E um dos treinadores que mais confiaram em mim. E vou desejar muita boa sorte para esse cara na carreira dele, na vida, porque é um cara que merece demais. Então, Barroso foi um dos treinadores mais importantes que passou na minha vida, na minha carreira. E pra gente já encerrar, como é ser campeão? Foi tricampeão. Tricampeão. Em cima de quem? Do rival. Como é isso, hein? É muito bom, cara. Muito bom você jogar um clássico. Não importa, seja ele alagoano ou clássico potiguar também, que eu tive a oportunidade de jogar e ganhar. É sempre bom. É sempre bom porque
Clássico é aquilo, é estádio lotado, é vibração do torcedor, são jogos emocionantes, então é muito bom ganhar, é muito bom ser campeão e em cima do rival é melhor ainda. É claro que sempre tem aquela zoação depois, mas uma zoação sadia. Eu tenho total respeito ao CSA, mas que no momento eu estava vestindo a camisa do CRB. Então sempre tem aquela zoação, sempre tem aquela resenha depois do jogo, depois da vitória. E é isso que faz o futebol ser divertido, é a zoação, é tirar uma onda depois, mas sempre sem desrespeitar o adversário, porque a gente sabe que o mundo da bola é um mundo maluco, você tá aqui, daqui a pouco você tá em outro lugar. Então a gente sempre tem que respeitar, mas que foi muito bom, cara, ser campeão, ainda mais em cima do rival. Um momento maravilhoso na minha vida, então vão ser momentos que vão ser guardados na minha memória para sempre. Qual foi o seu melhor parceiro assim de dupla de ataque que formou para você, foi essencial também na sua trajetória? Zé do Gol, cara. Zé do Gol, porque na verdade das vezes que a gente jogou junto, poucas vezes foram que a gente teve derrota. Então, às vezes eu fazia gol, na maioria das vezes ele fazia, mas que poucas vezes a gente perdeu quando a gente jogou junto. Além desses personagens que a gente falou, como treinadores, como jogadores, como ele acabou de falar, o Zé do Gol, que foram importantes aí na trajetória dele, há também pessoas especiais que fizeram parte e ainda fazem e ajudam o Maxwell nessa trajetória do futebol, que é nada mais, nada menos que a família, né, Maxwell? A importância da família para você nesse seu momento, vamos dizer assim, em toda a sua trajetória, em toda a sua vida no mundo da bola. Minha família é primordial para tudo, cara. Porque desde novo, meu pai, ele sempre me apoiou no futebol. Como é o nome dele? Emanuel. Minha mãe também sempre me apoiaram, Maria José, mas que todo mundo conhece como Dona Zezé. Dona Zezé. Sempre me apoiaram muito, sempre me deram força, fizeram o possível e o impossível para que eu conseguisse realizar meu sonho. Sempre, nunca deixaram faltar nada para mim e para os meus irmãos, apesar de um passado muito difícil em relação à parte financeira. Então, minha família é o fator chave de tudo que eu tenho hoje, de tudo que eu conquistei. Minha esposa, meu filho, minha filha, meu próximo filho que está vindo agora também, que está na barriga. Tá com quantos meses? Tá com 7. O sexo? Menino. Qual o João Emanuel. E o outro? Benjamin e a Eloá. Então, cara, minha família, eu não tenho palavras para descrever a eterna gratidão que eu tenho por eles, porque apesar da humildade que a gente tinha antes, meus pais sempre me educaram de uma forma excepcional, porque nunca nos deixaram faltar nada, como eu falei, e sempre nos livrando e nos guiando pelo caminho certo. Hoje, graças a Deus, eu e meus 2 irmãos, a gente somos pessoas de bem, nós somos pessoas de bem. E isso a gente deve aos nossos pais, pela criação que a gente teve, por todos os sacrifícios que eles fizeram pela gente. E acho que se não fosse o apoio que eu tenho da minha família, se não fosse a base familiar que eu tenho, eu acho que eu não teria trilhado esse caminho, teria trilhado outro caminho, talvez caminhos errados, que não convém para a minha vida. Então é muito difícil falar da minha família sem me emocionar. E agora só progresso, só continuar trabalhando forte, colher, né, Maxwell? Continuar trabalhando forte para que venham outras e outras conquistas, porque sem sombra de dúvida minha família merece. Eu falo que às vezes eu não mereço muita coisa, porque eu sou ser humano, sou falho, sou pecador, mas que Deus ele me abençoa muito mais do que eu mereço, pelo fato de eu ter uma família maravilhosa
E às vezes, quando eu tô orando, que eu falo com Deus, eu falo para Deus me abençoar, para que através de mim Ele venha abençoar outras pessoas. Porque quem me conhece sabe que eu tenho um coração muito humilde, que eu tenho um coração, sou um cara que eu gosto de ajudar as pessoas. E eu peço para Deus que, se Ele não for fazer por mim, que Ele venha fazer pela minha família e por outras pessoas que eu possa ajudar mais na frente. E eu acho que é por isso que Deus me abençoa, por essa minha humildade, por esse meu coração bom. E eu costumo dizer que Deus, Ele me dá muito mais do que eu mereço. No Campeonato Carioca deste ano, o Flamengo já estava com Gabigol e Bruno Henrique, mas quem mais fez gol lá foi Maxwell. Maxwell. É Maxwell, mas ele gosta de ser chamado de Maxwell. Gravem aí, Maxwell. Cria aqui da nossa terrinha, futebol raiz, do CRB para o mundo. Kalmar, né? Kalmar FF, Suécia. Muito bem. Valeu, Maxwell. Valeu, tamo junto.